Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, lendo bastante a Bíblia, falando muito com Deus em oração e vamos continuar nosso estudo na história, no ministério de Elias. Vocês lembram, nós caminhamos aí já 2 meses já quase de quarentena, temos aí bastante tempo já refletindo acerca da história de Elias, do ministério, o que aconteceu com ele. O texto bíblico tirou Elias de cena, lembram? Tirou Elias de cena, colocou ele atrás das cortinas para colocar o foco em uma outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? O rei Acabe. E nós vimos aí vários momentos, desde o do capítulo 16 de 1 Reis, lá Acabe, rei de Israel, as suas mancadas, os seus erros, os seus desvios, o que Acabe fez. E hoje nós vamos colocar talvez aí um fim na história de Acabe. Ou Deus vai colocar um fim à impiedade de Acabe, porque nós vimos muitas coisas que Acabe fez e ele só pisou na bola. Só deu mancada, só errou. Vocês devem lembrar aí os erros de Acabe. Nós vamos mencionar aqui nesta e na próxima aula, mas foram muitos. Acabe realmente se desviou dos caminhos de Deus. Era um homem ímpio, um homem que não temia a Deus. Nós vimos aí algumas características, algumas marcas da impiedade de Acabe na sua história. E vocês lembram o último capítulo dessa história, o que aconteceu? Ele, junto com Jezabel, conspirou para matar Nabote, os seus filhos, e tomar posse da vinha que ele queria por pura ganância, por puro capricho. Porque era do lado do palácio dele, lá em Jezreel. Vocês lembram também que nós mostramos aqui os mapas. Se você ainda não está localizado na história, volte no vídeo anterior e veja os mapas lá para se situar onde nós estamos aqui na história. Acabe tinha um palácio em Jezreel, um palácio de marfim. O livro de Crônicas vai falar acerca disso. Provavelmente foi ali que ele construiu esse palácio de marfim, um palácio muito grande, suntuoso, bonito. Ele construiu lá em Jezreel. Então lá em Jezreel ele tinha um vizinho, por assim dizer, que tinha uma vinha. Uma vinha é um lugar onde produzem as uvas. E das uvas se vem o suco de uva, o vinho. E Acabe queria porque queria. Tentou negociar, Nabote falou, eu não posso dar a vinha dos meus pais para você. E aí o que Acabe fez? Foi chorar para Jezabel, a sua mamãe, que não era mamãe, era esposa, era que fazia tudo para ele, quem mandava de fato no reino. E aí o que aconteceu? Conspiraram ali para que Nabote fosse morto e eles tomassem posse da vinha. E o último versículo lá, o versículo 16, termina dizendo que Acabe ouviu a notícia que Nabote tinha sido morto e ele foi lá e tomou posse da vinha porque ficou desocupado. E aí, o que vai acontecer com Acabe agora? Esse parece que foi o topo, o ápice da crueldade, da impiedade de Acabe e sua esposa Jezabel. O que será que Deus vai fazer? O que será que Deus, olhando para tudo isso, olhando para Nabote, que era um servo de Deus, o que o Senhor vai fazer agora? Nós vamos descobrir. Pegue a sua Bíblia. Se você não pegou sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, um caderno e uma caneta, anote. Se você tiver perguntas, pode escrever nos comentários aí embaixo, ou quiser me mandar uma mensagem, pode mandar. Mas acompanhe atentamente o que vai acontecer, qual é o desfecho da impiedade, da crueldade, do ápice da crueldade de Acabe e Jezabel. O que Deus vai fazer agora? Lembram que o profeta Elias está ali escondido atrás das cortinas e ele vai voltar para a cena para dar a sentença de Acabe. O que é uma sentença? É algo que um juiz profere, um papel que o juiz profere, decidindo o destino de alguém, o que vai acontecer com essa pessoa, quais os direitos, quais os deveres, quais são os crimes
e a punição dessa pessoa. No caso aqui é uma sentença penal, uma sentença criminal, porque Acabe era acusado ali diante de Deus de muitos crimes e o seu maior aqui foi ter matado Nabote. Então Elias vai vir em nome do Senhor para avisar, para declarar a Acabe a sua sentença penal. Qual vai ser a pena, o que vai acontecer com Acabe? Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, a partir do versículo 17. Primeiro Reis 21, 17. Diz assim a palavra de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo... Elias tinha desaparecido lá no capítulo 19. No final do capítulo 19, ele nomeou ali o seu sucessor, escolheu ali Eliseu, nomeou ele e o Eliseu servia e eles sumiram aí de cena do texto bíblico. Agora ele está voltando no capítulo 21, no versículo 17, para dar essa sentença a Acabe em nome do Senhor, o Senhor que é o juiz proferidor dessa sentença. Vejam aí versículo 18. Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Onde Acabe deveria estar? Qual era a capital do reino de Israel? Era Samaria. Mas onde Acabe estava? No final da nossa história passada, onde Acabe estava? Em Jezreel. Acabe deveria estar em Samaria, pois Samaria é a capital do reino de Israel. E aqui o texto menciona isso. Ó. Ele que habita em Samaria quer dizer que ele é o rei de Samaria, na verdade é o rei do todo, né? O rei de Israel. Mas lembrando que ele não deveria estar em Jezreel, ele passou muito tempo, boa parte da sua vida em Jezreel, nessa casa de veraneio. Ele não deveria estar lá, deveria estar em Samaria reinando. Está lembrando aqui do dever de Acabe, dever esse que ele estava sendo omisso, não estava realizando. Veja, acompanha aí. Eis que está na vinha de Nabote. Na vinha de Nabote era do lado do palácio em Jezreel, aonde desceu para tomar posse dela. Aí o Senhor falando com Elias, versículo 19. Falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou, vamos parar aqui. Qual é a sentença de Deus? Deus está dizendo, ó, Elias, vai lá e avisa Acabe da sua sentença. Antes de mais nada, o trecho que nós estamos estudando, que compreende os versículos 17 até o final do capítulo, versículo 29, 17 a 29, vocês já devem ter anotado, porque é o título do vídeo, é a nossa mensagem central. Sempre o título do vídeo é a mensagem central. O que é uma mensagem central? É uma frase que eu fiz, mas baseado no que o texto diz. A mensagem central sempre tem que obedecer o texto, sempre. A mensagem central que um pregador traz, a verdade central, seja qual é a designação, sempre tem que obedecer o que o texto diz. Não pode vir da minha cabeça assim, porque eu achei que é isso. Não. Vocês vão acompanhar comigo a explicação do texto e conferir se essa mensagem central bate com o que está escrito, beleza? Então a nossa mensagem central de hoje é: Deus pune a impiedade. Lembram que nós vimos marcas da impiedade de Acabe. Acabe era um homem ímpio, que não temia a Deus. Agora, o que Deus vai fazer com essa impiedade? Vai deixar ela correr solta? Vai deixar ela acontecer e Acabe e Jezabel continuarem matando? Deus vai pôr um fim à impiedade de Acabe. Então, Deus pune a impiedade. Essa é a nossa mensagem central. Tá joia? E esse pedacinho que nós acabamos de ler, no versículo 17
até o versículo 19, nós podemos ver aí um aspecto dessa punição de Deus. Um aspecto da punição de Deus, a punição que ele ia aplicar sobre Acabe. A punição de Deus, neste texto aqui, ela é pessoal. Ela atinge a pessoa de maneira pessoal. Ela cometeu os pecados, então ela vai sofrer as consequências. Ela vai sofrer a punição por estes mesmos pecados. Nós vimos aqui Deus falando com Elias para levar a Acabe esta sentença. Então, a punição de Deus para Acabe, ela foi pessoal. E Deus age assim de modo geral até hoje. Bom, nós podemos aprender isso, que Deus puniu Acabe pessoalmente pelos pecados que Acabe tinha cometido. E quais eram os pecados de Acabe? Aí você pode escolher o que você quiser. Nós temos aí um vasto histórico, uma ficha corrida aí de Acabe, vários BOs, a ficha criminal dele é extensa. Muitas coisas ele fez que desagradaram a Deus e levaram Deus à ira e finalmente a sua punição. Vejam aí em Deuteronômio 24, no versículo 16. Deuteronômio 24, 16. Aqui falando da punição de caráter pessoal. A punição que é pessoal, como nós estamos vendo aqui. Deuteronômio 24, 16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Acabe está sendo morto pelo seu próprio pecado. E aí, a partir do versículo 21, vocês podem estar se perguntando, aqueles que já leram ali mais para frente, mas a sentença também abriga outras pessoas. Outras pessoas sofrerão a punição, aparentemente, pelo pecado de Acabe. Mas note bem, essas outras pessoas que sofrerão punição não são por causa do pecado de Acabe. Essas pessoas vão sofrer punição pelos seus próprios pecados e nós vamos ver isso. Acompanhe aí a leitura do versículo, volte lá para 1 Reis, no capítulo 21, agora no versículo 20. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Vejam aqui um deboche de Acabe para com Elias. Acabe não gostava de Elias, Acabe odiava Elias e, debochado ali, perguntou para ele de modo irônico: você me achou, meu inimigo? Você conseguiu me achar aqui na vinha de Nabote? Acabe não estava no palácio de Jezreel e não estava no palácio de Samaria, onde deveria estar. Estava na vinha de Nabote, que ele acabara de usurpar, acabara de roubar, de pegar de modo fraudulento, matando Nabote e a sua descendência. Vejam aí versículo 20. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele, Elias: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Vejam aqui o crime, a consistência do crime de Acabe. Ele fez o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. E aí vocês podem notar, a punição também recaiu sobre a descendência de Acabe. Sim, recaiu sobre a descendência de Acabe. Mas não é necessariamente por causa ou exclusivamente por causa do pecado de Acabe. Nós acabamos de ler em Deuteronômio que os pais responderão pelos seus erros e os filhos não serão punidos
Por isso, cada um vai responder pelo seu próprio pecado. O que está acontecendo aqui? Os filhos de Acabe, mencionando lá em 2 Reis 9, a sua morte, eles também eram ímpios. Eles também seguiram aí os passos do pai e da sua mãe Jezabel. Então, a descendência, os filhos de Acabe também eram, a Bíblia não relata, não fala necessariamente quais foram os erros, os pecados, mas eles eram também ímpios. E aqui eu deixo um alerta para o papai e para a mamãe. Para o papai e para a mamãe. Os filhos copiam, os filhos seguem o exemplo dos pais. E vocês devem seguir o exemplo dos seus pais. Claro, a Bíblia quer que isso aconteça, só que os pais devem temer o Senhor e andar nos seus caminhos para que os filhos sejam abençoados, para que os filhos copiem esse procedimento, copiem os pais no temor do Senhor. É isso que deve acontecer. Esse é o ideal de Deus para a família. Os pais ensinando os filhos como andar nos caminhos de Deus, como seguir, como servir o Senhor. E os filhos, notando isso na conduta dos pais, agirem da mesma forma. É isso que você deve fazer. Copiar o seu pai e a sua mamãe. E se eles estão agindo com impiedade, se eles estão cometendo erros, se eles estão agindo contrários à palavra de Deus, você deve alertá-los. Você deve alertá-los, porque isso vai gerar consequências, inclusive para você lá na frente. É que nem quando um papai ou uma mamãe tem problemas financeiros, por exemplo. Tem problemas com gastar sem pensar, gastar sem ter precauções, sem olhar para o que é necessário, gastar sem medida. Isso vai gerar o quê? Crises financeiras na família. E quem vai sofrer? Os filhos, a esposa. Aqui a mesma coisa. Acabe andou e fez o que é mal perante o Senhor e os seus filhos seguiram. Os seus filhos também fizeram o que é mal perante o Senhor. Foram criados, ensinados nesse meio, nesse contexto e eram ímpios diante de Deus. Então, além disso, os filhos sofreram aí a punição porque também eram ímpios. Uma outra ressalva que eu quero dizer aqui é que, por mais que nós, a punição pelo pecado seja pessoal, as consequências do pecado podem atingir outras pessoas. Sim, podem atingir outras pessoas. Você deve ter casos na sua família onde uma pessoa cometeu determinado pecado. Eu mencionei aqui o pecado da má administração dos bens, mas pode ser o pecado do vício em bebida, vício em alguma droga. Quem sofre as consequências do pecado? Todos sofrem. Todos sofrem as consequências dessa impiedade, que é agir contrário à vontade de Deus. Todos nós sofremos. Então, Acabe vai sofrer a punição. Os filhos de Acabe irão sofrer a punição de Deus. Está aí escrito no versículo 21. Deus vai acabar com a posteridade de Acabe. Isso para um judeu era a pior punição. Ter a sua descendência exterminada, ter o seu nome apagado da história, encerrar ali o seu nome e a sua descendência, encerrar ali a sua história. Isso era para o judeu, naquela época, era uma punição extrema. E é isso que Deus queria fazer e fez com Acabe naquela época. Mas uma pessoa iria sofrer com esta punição. Vejam aí versículo 23. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel.
Outra característica, outro aspecto da punição de Deus aqui é o exemplo. É uma punição exemplar. Como assim exemplar? Não que a punição de Deus era tão boa que deveria ser copiada. Não, não é isso. Mas ela serviria de exemplo para os filhos de Israel. A punição que Acabe sofreria serviria e serviu de exemplo para os próximos reis, para todo o povo de Israel. Vejam como aquele homem foi mau, como aquele homem é ímpio, como ele seguiu os seus próprios caminhos e fez o que era mal perante o Senhor. Veja que fim ele levou. Então, meus queridos, não ignorem a punição de Deus, não ignorem o exemplo que a punição dá, que a punição serve. Nós vivemos num país, vocês talvez já ouviram essa palavra, nós vivemos num país em que reina a impunidade. O que é impunidade? Nós não vemos a punição sendo aplicada. Você tem ladrões, corruptos, políticos que assaltam o nosso dinheiro e eles estão soltos, eles não são presos, não sofrem a punição pelos seus crimes. Então, é um lugar onde há a impunidade. E onde há impunidade serve de exemplo. Se não acontece nada, eu vou também cometer crimes. Então, a punição do Senhor serviria para que as pessoas entendessem e tivessem temor. Eu não vou não vou andar nos mesmos caminhos de Acabe, porque senão o Senhor vai me matar. E vai me matar de uma forma humilhante. Vocês viram aqui como é que os detalhes? Os cães lamberão o sangue de Jezabel e de Acabe. Era algo humilhante não ter um funeral, não ter ali um velório digno, um sepultamento digno. Os cães vão lamber. É coisa assim humilhante, jogado ali de qualquer forma. Isso era humilhante para o judeu daquela época. E é hoje, é até hoje. Então a punição de Deus foi muito exemplar. Teve ali detalhes para as pessoas notarem, verem e não vamos andar nos mesmos caminhos de Acabe, para que não incorramos na mesma sentença. E por fim, existe aí um aspecto bom da punição de Deus por causa do seu próprio caráter. Deus, que é misericordioso, ele aplica uma punição que, no caso de Acabe, é misericordiosa, que contempla, que considera a sua misericórdia. Por que Deus foi misericordioso com Acabe? Depois de tudo que ele fez, não bastava, tá aqui a sua sentença, vai ser cumprida e ponto final. Mas Deus agiu com misericórdia. Essa é mais uma característica, mais um aspecto da punição de Deus, a misericórdia. Deus foi misericordioso. Vejam em versículo 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo... Antes de eu ler o 29, eu pulei uma linha aqui. Tendo Acabe ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Acabe demonstrou aqui uma tristeza muito grande. Ele se humilhou perante o Senhor, demonstrando ali uma tristeza muito grave, muito profunda pela sentença que receberam. Ficou assim. Isso era um costume não só dos judeus, mas das nações vizinhas também, se cobrir de saco para demonstrar, para também servir de exemplo, demonstrar aos outros que estava triste, que estava ali cabisbaixo e sofrendo com aquela situação. E aí o que Deus diz no versículo 29? Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Ou seja, Acabe não veria os seus filhos serem mortos, não veria sua descendência sendo exterminada. Isso só nos dias do seu filho. E, de fato, Jeú perseguiu ali o filho de
Acabe e o matou. Então ele não viu seus filhos sendo mortos. Isso vai acontecer lá no livro de 2 Reis, nós vamos estudar mais para frente, tá bom? Então, 3 aí aspectos da punição de Deus. Ela é pessoal, Deus pune a pessoa pelos pecados que cometeu. Ela é exemplar, a punição serve para que os outros tenham temor do Senhor e vejam como ele age em relação à impiedade. Deus pune a impiedade e Deus também age com misericórdia na aplicação da sua punição. Antes de encerrar, eu quero lembrar a vocês de uma punição que uma pessoa sofreu no nosso lugar, uma pessoa que não cometeu pecado, uma pessoa que sofreu a punição de Deus, punição pela impiedade, mas a impiedade não era dele, a impiedade era nossa. O Senhor Jesus Cristo sofreu no nosso lugar por causa da nossa impiedade. Deus puniu em Jesus Cristo a nossa impiedade. Deus puniu no Senhor Jesus. Vejam aí Isaías, e nós vamos terminando aqui, Isaías 53. Isaías 53. Diz assim, Isaías 53, no versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Certamente ele, está falando de Jesus aqui, uma profecia acerca de Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, a nossa impiedade e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E em 1 Coríntios 15, não precisa abrir, 1 Coríntios 15, no versículo 3, diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Alguém sofreu a punição pela impiedade. A ira de Deus atinge um nível que deveria ser saciada, satisfeita. E quem sofreu essa punição? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus sofreu a punição pela impiedade, pela nossa impiedade. Então entregue a sua vida a Ele. Reconheça o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor, que sofreu no seu lugar, para que Deus agisse com misericórdia em seu favor. E agora nós podemos ter paz com o Senhor, para que você tenha paz, para que a ira de Deus seja satisfeita. Creia em Jesus. E o versículo de hoje está em Êxodo 20, 5 e 6. Decorem esse texto porque vocês vão usar por toda a vida de vocês. Acompanhe a leitura aí. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Falando aqui das imagens de escultura. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, versículo 5 e versículo 6. Aguardo vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.